Muito bom dia, estamos aqui mais uma vez no Mulheres de Atitude, aqui no Atitude TV. Todo sábado, uma mensagem de Deus para o seu coração. É com alegria que nós estamos aqui novamente, sentada no sofá, para nós recebermos mais da direção de Deus. Eu nunca estou só, eu estou sempre acompanhada aqui das minhas irmãs, do nosso irmão que está ali sempre tocando para nós. E é uma bênção estar aqui com você. Eu tenho certeza que existe algo muito lindo que Deus quer entregar nas tuas mãos hoje. Então, antes de nós começarmos a adorar o Senhor, eu quero te pedir para você começar a compartilhar o link dessa mensagem com as suas amigas. Nos ajude a impulsionar essa mensagem para outros corações. Nós não estamos aqui em busca apenas de ter números, seguidores, mas nós queremos de verdade transformar mais e mais vidas. Esse é o propósito do nosso coração. Quanto mais pessoas nós pudermos alcançar, mais felizes ficaremos, mais saberemos que estamos cumprindo o propósito de Deus. Então nos ajude com essa missão. Nós contamos com você. Agora eu quero te pedir para você ficar um pouquinho calminha aí no seu lugar. De repente, largar um pouquinho o que você está fazendo e você começar a ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para você. Talvez você esteja no trabalho, ou está aí na sua casa, ou está dirigindo, eu não sei onde você está. Mas eu sei de uma coisa, Deus está aí com você. Ele está presente e Ele está pronto a falar com você. E que você esteja a partir de agora com os seus ouvidos atentos para receber aquilo que o Senhor tem para você. Deus te abençoe, vamos adorar com a gente. Aleluia. Abra o seu coração, preciosa, onde você estiver. Entregue o seu louvor, entregue o seu coração, derrame o seu tudo diante do Senhor através desses louvores nesse momento, em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Nós queremos Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nossa esperança está em ti. Nós te louvamos, Senhor. Nós declaramos que a nossa vida está nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor abra os céus sobre a nossa casa, que o Senhor abra os céus sobre os nossos caminhos, que o Senhor possa estar, ó Deus, criando um caminho onde não existe, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, onde não tem. Nós declaramos, ó Deus, que os céus, nessa manhã, nesse momento, eles se abrem sobre as nossas vidas, porque nós temos um Deus que não vai deixar nenhuma luta nos matar, nenhuma circunstância nos paralisar, porque nós sabemos que a tristeza ela até pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia, Jesus, te amamos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare aí onde você está essa palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na
Jesus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sim, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu, Senhor. Tu és digno do louvor. Sim, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declare ao Senhor: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ah, Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por cada um que está em casa assistindo essa live, essa reunião, Senhor. Ah, Jesus, Tu és grandioso, Pai. Não há outro, Pai, mais poderoso do que a Ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor, acima do Seu. O Teu nome tem todo o poder, Senhor. O Seu nome tem poder, Pai, para curar a enfermidade, para curar a doença da alma, para curar, Senhor, enfermidade de câncer, Senhor. E eu te peço, Pai, sobre esse nome que está acima de todo nome, Pai, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, na vista dos Teus filhos, Senhor. Cura, libertação, Senhor. Pai, portas abertas, Senhor, para aqueles que têm se deparado com as portas trancadas. Mas hoje o Senhor diz, Pai, que as portas parecem estar fechadas. Assim como Isaías 45, Pai, o Senhor diz que portas fechadas não permanecerão fechadas. Assim como uma porta de um shopping center, Senhor, que parece que está fechada. Mas quando nós colocamos os nossos pés, elas se abrem automaticamente, Senhor. Porque Tu és Deus, Senhor, poderoso, grandioso, Senhor, para abrir portas, Senhor, que parecem estar fechadas e arrombar portas, Senhor, que possam estar trancadas. Mas com o Teu poder, com o Seu soberano nome, Pai, portas serão escancaradas, Senhor, na vida dos Teus filhos. Montes serão aplainados, Senhor, e pessoas viverão em níveis, Senhor, que elas nunca viveram, sem precisar subir, Pai, a colina. Mas o Senhor estabelecerá, Pai, um nível, Pai, colocará no mesmo nível, para que eles possam viver algo sobrenatural na Tua presença.
E assim, Pai, o Senhor mostrará que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que só podemos fazer algo através da Tua palavra, Senhor, através do Teu nome, Pai, porque só o Seu nome, Pai, nos dá condições de vivermos algo sobrenatural, porque de nós mesmos, Paizinho, nós não temos nada a oferecer, nada podemos entregar, Senhor, se não for através de Ti, Pai, através de Ti. Ah, Senhor, fala conosco, Pai. Ministra sobre as nossas vidas, ministra na vida dessas mulheres, Pai, que estão agora, Pai, em sua casa assistindo, no carro, aonde elas estiverem, Senhor, que elas possam entender, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, ó Deus, e que o Senhor quer fazer infinitamente mais sobre a vida de cada uma de nós, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado e engrandecido Tu és, obrigada, Papai, obrigada, Jesus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande sim. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia, que momento maravilhoso de louvor e adoração ao Senhor. E nós vamos continuar louvando a Deus, honrando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém, queridos? É com grande prazer esse momento que nós temos nesse momento do nosso culto, de honrar a Deus com as nossas finanças, com o nosso tempo, dinheiro, talento, com tudo que nós temos, porque nós entendemos que Ele é o dono do ouro e da prata. Lá em Mateus 6, a gente é desafiada a fazer uma gestão maravilhosa do nosso dinheiro, dos nossos recursos. A palavra de Deus diz que para a gente não acumular tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu. É o que Jesus nos ensina, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver, diz a palavra, o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós temos aprendido com o Evangelho, com a palavra de Deus, para a gente fazer uma gestão dos nossos recursos. E a gente tem visto isso de forma tão linda aqui na nossa igreja. Nós temos uma creche onde nós ajudamos a muitas crianças, alimentamos e instruímos essas crianças na palavra, além da educação. Nós temos um centro de recuperação que a gente tem visto homens restaurados. Nós temos investido no reino, e investir no reino tem a ver com pessoas, com gente. E hoje eu te convido, nessa manhã, mulher, a você entrar nesse desafio de você ofertar, de você dizimar, entregando a Deus tudo aquilo que Ele já tem te dado. E eu creio que você vai colher grandes frutos em relação a essa semente. Amém? Nessa manhã nós estamos aqui, eu estou aqui para profetizar na sua vida e declarar um novo tempo de Deus na sua vida financeira. Mas você precisa acreditar, confiar, você precisa se entregar por completo. E se entregar por completo tem a ver com seus recursos. Amém? Os seus recursos dizem muito de você. Os seus recursos precisam refletir aquilo que você é, aquilo que você confia, aquilo que você acredita. Senhor, muito obrigada por essa atmosfera, por esse poder sendo derramado entre nós, pela sua presença, pelo seu Espírito, Senhor. E nós te agradecemos por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor.
Muito obrigada pela nossa igreja, pelos projetos, Senhor, que tem sido implementado, que tudo tem a ver com o crescimento, com a expansão do Teu reino. E nós vamos ver, Deus, o fruto de todo esse trabalho, da nossa semeadura, do nosso tempo, da nossa entrega, Deus, principalmente através dos nossos recursos. Porque o nosso recurso nós entendemos que diz respeito à nossa vida. E eu profetizo um tempo de milagre, um tempo de portas abertas, um tempo de vidas cessadas, dívidas cessadas. Eu creio nisso, onde Deus irá entrar e trazer uma solução a essa sua dívida financeira. O que Deus quer de você, mulher, é que você simplesmente confesse, confesse seu pecado, o seu erro, a sua má administração e convide o Senhor para entrar na sua vida também financeira, porque Ele quer fazer parte da sua vida financeira. E nós estamos aqui para te abençoar no nome de Jesus. Amém. Sinta-se abençoada e creia no milagre do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui vivendo de verdade um tempo de liberdade no Espírito Santo nesse dia de hoje aqui no culto, né? Nós sentimos de fato o Senhor agindo aqui nos nossos corações, a gente consegue sentir o que Deus está fazendo aqui em nosso meio. Sei que você na sua casa também já está experimentando dessa atmosfera. Se você não fez isso ainda, eu quero te pedir para você compartilhar com as suas amigas esse link, para que essa mensagem alcance o coração também das suas amigas. Hoje a nossa palavra aqui, ela é bem especial. Nós vamos falar sobre liberdade. Sobre encontrar a verdadeira liberdade. Ela está baseada lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 31 a 36. Certamente deve ser um texto que você conhece bastante. Mas eu quero tirar algumas lições desse texto aqui com você. Mas antes eu quero contar para você uma história que durante a minha adolescência impactou demais a minha vida. Não sei se você se lembra dessa história na sua época de escola, mas existe uma alegoria que é chamada Alegoria da Caverna, ou Mito da Caverna, de Platão. E esse mito, ele nada mais é que essa alegoria, ela foi escrita por Platão, né? É parte do livro A República, né, de Platão. E é uma alegoria que, propriamente dita, ela vai ensinar para a gente algumas coisas muito importantes. Essa alegoria vai falar sobre prisioneiros, desde o seu nascimento, que eles ficam presos em correntes de uma caverna e que passam o tempo todo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nessa parede são projetadas ali as sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas, objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens que eles estão vendo, que na verdade são sombras, né? Analisando e julgando as situações. Agora vamos imaginar que um dos prisioneiros, ele é forçado então a sair das correntes para poder explorar o interior da caverna e o mundo externo. Então ele começa a entrar em contato com a realidade exterior. Ele começa a perceber que ele passou a vida inteira analisando e julgando as coisas apenas através de imagens que foram projetadas na caverna por sombras. E ao sair dessa caverna, ele começa a entrar então em contato com o mundo real. E ele começa a ficar encantado com as coisas que ele está vendo, com os seres que na verdade antes eram só sombras lá na caverna. Porém, ele precisa de fato voltar para lá. Ele começa a ser incomodado pela luz do dia. Depois de tanto tempo na escuridão, ele fica preocupado também com uma outra coisa. Ele fica preocupado também de ser ridicularizado pelas pessoas, porque vai voltar para lá e contar aquilo que ele sentiu. E certamente as pessoas não vão acreditar na realidade que ele está contando. E aí os prisioneiros certamente vão chamar ele de quê? De maluco, ameaçando ele de morte, caso ele não pare de falar sobre essas ideias que ele está observando. O que na verdade eu compreendo que é essa alegoria da caverna? Eu consigo traçar um paralelo também com a nossa vida em Cristo Jesus, com a nossa nova vida em Cristo. Antes de Cristo, a nossa vida era como se de fato nós estivéssemos apenas dentro de uma caverna. Nós estávamos em trevas. E aí, quando a gente é chamado para ir para fora, a gente começa então a observar o mundo real como ele é. E aí nós começamos a entender que a gente não precisa ficar preso àquelas imagens antigas
que na verdade são apenas sombras, mas não é a realidade que Deus quer mostrar para nós. E quantos de nós estamos enfrentando hoje algo parecido e semelhante com isso? Isso é você sem Cristo. Você sem Cristo é tão somente uma pessoa que está escondida ali numa caverna, que não consegue ver de verdade aquilo que o Deus tem reservado para você. Jesus quer iluminar a sua vida, dando para você de verdade um novo tempo, fazendo você se libertar das amarras da vida antiga e fazendo você experimentar de uma verdadeira liberdade. O texto que nós vamos ler fala exatamente sobre isso. E diz assim, os versículos 31 até o 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos aqui nesse texto o desejo de Jesus de querer mostrar ali para aquele povo, para os judeus, que de verdade eles achavam que eram livres, mas não eram. Porque certamente eles tinham na cabeça o seguinte: nós já não saímos lá do Egito, isso não nos pertence mais. Nós não somos mais escravos. Mas Jesus estava querendo falar com eles sobre uma outra coisa. Obviamente, eles já tinham saído do Egito, mas eles ainda estavam sendo considerados por Jesus como escravos. Escravos do quê? Escravos do pecado. E verdadeiramente, a pessoa que está escravizada pelo pecado é como se de fato ela estivesse no Egito. Exatamente esse sentimento que Jesus quer trazer para eles naquele momento. Mas Ele está dizendo para eles que eles podem viver uma verdadeira liberdade. Mas essa liberdade, ela só vai vir a partir do conhecimento da palavra de Deus. Jesus está falando isso para eles. Porque o que Jesus, na verdade, estava querendo mostrar para eles naquele momento é que, na verdade, eles estavam se tornando reféns de algo que Deus já tinha libertado eles. Eles já tinham saído do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E essa mentalidade que a cruz de Cristo quer transformar em nós. Quando nós somos refém de alguma coisa, sabe como é que a gente pensa? A gente pensa exatamente assim: isso nunca funcionou para mim. Sabe o que isso representa? Você é refém do seu passado. Quando você é refém das suas crenças, você diz assim: eu não acredito que seja possível. Quando você é refém de outras pessoas, você vai dizer assim: o que vão pensar de mim? Quando você é refém de um emprego, você vai dizer assim: se eu largar meu emprego e for em busca do meu grande sonho, eu vou perder benefícios e estabilidade. Quando você é refém do comodismo, você vai pensar assim: melhor é o certo do que o duvidoso. Quando você é refém do status, você vai falar assim: compro sempre o mais caro. Quando você é refém da avareza, você vai dizer assim: compro sempre o mais barato. Quando você é refém do dinheiro, você vai dizer: isso é caro demais para mim. Quando você é refém do vício, você vai dizer assim: eu paro quando eu quiser. Quando você é refém do tempo, você vai dizer: não tenho tempo para isso. Quando você é refém dos sentimentos, você vai pensar: eu não consigo perdoar. Quando você é refém das circunstâncias, você vai dizer: a vida é assim mesmo. Quando você é refém da dúvida, você vai dizer: e se não funcionar? Quando você é refém da sua própria imaginação, você vai pensar: e se tudo der errado? Refém da procrastinação. Quando você pensa: segunda-feira eu começo. Quando você é refém da vergonha, você vai dizer: eu não consigo falar em público. Quando você é refém do status, você vai falar: isso nunca vai mudar. Quando você é refém do medo, você vai pensar assim: eu não vou nem tentar.
Muitas pessoas hoje estão escravizadas por esses sentimentos aqui, por esses pensamentos. E Jesus, Ele nos chama hoje para sermos livres desses pensamentos, porque essas crenças limitam a gente de viver a verdadeira liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. Mas eu vou pensar com você o seguinte: como é que eu faço então para viver essa verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade, eu vou falar para você a primeira coisa, ela só vai ter sentido quando você for guiado por aquilo que a Bíblia diz. O texto diz para a gente assim, lá em João capítulo 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, existe uma verdade que guia e norteia a nossa vida. E essa verdade é a palavra que vem de Deus. É exatamente ela que vai instruir a gente, que vai colocar os nossos pensamentos no lugar certo. Quem decide seguir Jesus, naturalmente vai estar seguindo a verdade. Jesus está prometendo para a gente uma verdadeira liberdade do que, Roberto? Do que Jesus quer me libertar? Ele quer me libertar do primeiro, do pecado e da morte. E desses pensamentos aqui que eu falei para você, Ele quer oferecer para a gente a real plenitude de ver comunhão com Deus. Os judeus, ao ouvirem esse discurso de Jesus, eles não estavam conseguindo compreender a dimensão dessa liberdade. Porque eles, na verdade, não se consideravam escravos. Até mesmo porque no passado eles tinham experimentado isso. Eles agora não estavam mais no Egito. Então, na concepção deles, eles já eram pessoas livres. Mas Jesus estava falando com eles sobre algo espiritual, que eles, por sua vez, não conseguiam compreender. Porque eles estavam cegos pela religiosidade. A religiosidade cega a nossa visão. A gente não consegue enxergar a gente mesmo. Sabe o que a religiosidade faz com a gente? Só tem uma coisa que ela faz. Ela ajuda você a olhar o outro. Você consegue ver o pecado do outro. Mas o religioso não consegue olhar para o seu próprio pecado. Ele tem um senso muito crítico apurado. Ele só consegue enxergar o que está de errado no outro. Mas ele é o bonzão. E talvez você se sinta assim. Roberta, eu não sou religiosa, não é mesmo? Será que não? Deixa eu confessar uma coisa para você. Durante um tempo da minha vida, eu de fato me portei como uma mulher religiosa. O senso crítico muito alto, lá em cima. Eu só conseguia enxergar o pecado do outro. Até que um momento, Deus começou a trabalhar na minha vida e começou a mostrar para mim que eu precisava começar a olhar. Eu estava tentando tirar o cisco do olho do meu irmão, mas na verdade eu tinha no meio uma trave. E Jesus nos alertou sobre isso. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pessoas que têm um senso crítico muito apurado e conseguem fazer julgamento muito fácil. Possivelmente você tenha sido picado pelo bichinho da religiosidade. E Deus quer nos libertar disso. Eu acredito de verdade que a liberdade, ela é a essência do chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para a liberdade. E estar liberto é você conhecer o Evangelho na profundidade. Porque o Evangelho vai libertar a gente da proibição e da obrigação. Por exemplo, se você perguntar para mim assim, Roberta, por que você não bebe bebida alcoólica? O religioso vai responder assim, porque minha religião não permite. Mas aquele que foi regado pelo Evangelho na profundidade, ele vai dizer assim, eu até posso beber, mas eu não quero, eu prefiro buscar outros valores. Na verdade, a verdadeira liberdade está em poder fazer, mas eu decido não fazer. E isso é precioso demais para nós. Quando você se converte de fato ao cristianismo, ou seja, ser como Cristo, você consegue abandonar o pecado. Porque você compreendeu que Jesus morreu para libertar você da condenação do pecado e da morte. Então, você começa a se portar livre de motivações que não vão empurrar você para o pecado. Porque a tua preocupação, sabe qual é? A tua preocupação não está no que as pessoas vão pensar. A tua preocupação não está na consequência que você vai sofrer por pecar. Mas a tua preocupação está tão somente em querer agradar a Deus. Aquele que tem a mente liberta, aquele que de fato é uma pessoa que anda na verdadeira liberdade, ela deixa de fazer, não é porque ela tem medo de ser condenada, mas é porque ela tem prazer de agradar a Deus.
Eu conheço muitas pessoas que se renderam a Cristo por medo de ir para o inferno. Mas por outro lado, eu conheço muitas pessoas que na verdade optaram por querer ter a vida eterna ao lado de Cristo. Essa é a diferença. Uma pessoa que tem a mente liberta, ela pensa desse jeito. Uma outra coisa também, a liberdade verdadeira, ela só tem sentido para nós quando a gente é guiado por aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você consegue viver isso, tudo fica mais fácil. Quando de verdade você consegue compreender que você ganhou a tua nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 diz isso para nós. Mas Efésios 4,24 também vai dizer assim: que nós temos que nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Proveniente de quê? Da verdade. É isso que Deus nos orienta. A gente de verdade olhar assim: meu Deus, eu tenho uma nova vida em Cristo, então eu vou valorizar isso, usando a minha vida o tempo todo para agradar a Jesus, para agradar ao meu Pai, para agradar ao Espírito Santo. A verdadeira liberdade só tem sentido quando o teu ego se rende voluntariamente por amor a Cristo. João 8, 34 e 36 vai falar para a gente assim: Jesus respondeu para eles assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você deseja ser livre, você tem que desejar primeiro ser filho de Deus. Não existe outra forma para você. Você pode querer frequentar a corrente do não sei das quantas, a campanha do não sei das quantas. Na verdade, não é isso que vai te libertar. O que vai te libertar de fato é você decidir se tornar um filho de Deus. Porque quando você se torna um filho de Deus, a Bíblia fala que absolutamente você passa a ser o quê? Co-herdeiro em Cristo. Além de filho de Deus, você passa a ser coparticipante de tudo aquilo que tem na mão de Deus. Você acaba se tornando um herdeiro, ou seja, uma pessoa abençoada por conta disso. Existem pessoas que estão hoje travando grandes batalhas, sacrificando seu próprio corpo para poder viver algo maior em Deus. Mas a verdade, elas estão escravizadas pelos ritos humanos. Até mesmo pelos rituais que a igreja vai constituindo no caminho. Quando que na verdade o evangelho é simples demais. Mas ao mesmo tempo que o evangelho é simples demais, ele é poderoso demais. Ele é aquela espada que corta a gente, mas que vai penetrando em todas as juntas e medulas do nosso corpo. Ele é poderoso para transformar por dentro e por fora. Ele muda absolutamente a nossa vida. O coração livre, um coração de fato liberto, ele entende que o fruto dessa liberdade não é para si mesmo ou é para o seu benefício próprio, mas está voltado para o sentido de utilidade. Eu começo a compreender que Deus me libertou, me tornou filho dele, e não é tão somente para poder me deixar bonitinho nessa vida, mas para eu me entender que de verdade eu sou amado por Deus. E que eu tenho um lugar especial no coração de Deus. Um lugar sim, de liberdade, para fazer tudo aquilo que eu quero. Mas eu não vou usar a minha liberdade para dar lugar à carne, que é aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas 5, capítulo 13. Nós somos chamados para liberdade, mas não vamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, porque nós servimos uns aos outros pelo amor de Cristo, por amor a Cristo. O fruto da liberdade não é o nosso próprio ego, mas é ser útil para o outro. O evangelho, gente, não termina em você. Ele só se completa quando passa por você e vai para o outro. É isso. E ele é simples demais.
mas ao mesmo tempo poderoso e profundo demais para a gente. Ninguém vai ser escravo da generosidade, do amor, porque na liberdade nós podemos abrir mão dessas virtudes, porque estamos envolvidos com obediência. Agora, você todo dia precisa acordar e decidir: eu quero ser obediente, eu quero ser generoso, eu quero ser bom para as pessoas, eu quero fazer a vontade de Deus. Agora, existe uma outra coisa. A obediência, ela te coloca nesse lugar de liberdade. Quem é obediente é livre. Agora, o pecado, ao contrário, ele escraviza a gente. A obediência liberta. Eu tenho liberdade de prostituir meu corpo, não tenho? Eu tenho liberdade de usar drogas. Eu tenho liberdade de entregar meu corpo aos vícios. Mas eu escolhi ser escravo de Cristo. Que coisa doida, né? Ao mesmo tempo que eu tenho liberdade, eu escolhi ser escravo. Escravo por amor a Cristo. Eu vou escravizar o meu corpo para ele fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. Eu estou aqui, se eu tiver que rasgar meu corpo para fazer a vontade de Deus, eu vou fazer. E tem hora, gente, que a gente não quer fazer mesmo, né? Tem coisas que Deus pede para ele e você fala assim: Deus podia ter pedido isso para o outro. Por que não pediu isso para a Ana? Por que pediu para mim, Deus? É mais fácil o outro fazer que eu. Mas aquele que vive o evangelho na profundidade sabe realmente que é difícil. Existe um vídeo que eu assisti sobre um assassino em série que estuprou e matou muitas meninas, muitas jovenzinhas. E ele é levado ao tribunal. E aí ele encontra aquele júri de pessoas com muita raiva dele, desejando de fato que ele fosse morto pelo mal que ele fez às jovens. Até que em um dado momento, aquelas pessoas começam a xingar, a ofender aquele homem, e ele não esboça nenhuma reação. E é de verdade um comportamento comum a todo psicopata. Mas algo acontece naquela audiência, até que um senhor de muita idade, ele se volta ali na tribuna e ele começa a falar exatamente para aquele criminoso, para aquele assassino. Hoje é o dia mais difícil da minha vida, porque você me coloca numa situação muito complicada. Porque eu preciso hoje praticar aquilo que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus, por vezes, é muito difícil de ser praticada. E por causa do evangelho, eu preciso dizer que perdoo você. Você tirou a minha filha de mim, mas eu digo que eu perdoo você. E naquele momento, aquele criminoso, aquele assassino, começa a ficar emocionado e constrangido por aquilo. Porque ele não conseguia prever que aquilo poderia acontecer naquele tribunal. De fato, aquele homem ali, ele já estava condenado à morte. Lá nos Estados Unidos. Mas aquele homem decidiu libertar aquele homem com o perdão. Então, por vezes, será difícil fazer a vontade de Deus. Mas ainda assim, você precisa compreender que é nessa liberdade que você vai se tornar alguém livre para viver os propósitos de Deus na sua vida. Eu sei que essa palavra é muito confrontadora para você. Mas a verdadeira liberdade, ela só faz sentido quando você vive a nova vida que você ganhou em Cristo. A verdadeira liberdade só faz sentido quando você é guiado por aquilo que a palavra diz. A verdadeira liberdade só faz sentido quando o teu ego se rende voluntariamente por amor de Cristo. Então nós juntos, agora precisamos, mulheres, declarar que nós vamos adorar a Deus e declarar que nós não somos mais escravos. Não somos mais escravos das trevas, porque nós somos o quê? Somos filhas amadas de Deus. Se liberta agora de todo o peso que está sobre a tua vida, que está escravizando a tua alma. O perdão que você não libera é de verdade fazer o seguinte: é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. Isso está lançando toxicidade na tua alma. E você vai adoecendo o corpo. Os teus ossos ficarão enfraquecidos. Enquanto você não confessar esse pecado, não espere o tempo certo para fazer a vontade de Deus. O tempo de fazer a vontade de Deus é agora, é todo
tempo, decida fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você não seja mais escrava dos seus próprios pensamentos. Eu sei que estou falando a mulheres nesse momento que estão escravizadas na mente, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, estão tentando atingir você, mas hoje a palavra de Deus está sendo pregada aqui nesse lugar, que é transformar a tua vida e alcançar você. Você não é aquilo que você pensa ser, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E se a Bíblia diz que você pode ser liberto pelo poder do Evangelho, é esse poder que hoje vai tocar você, vai colocar você em um outro nível de vida. Nós falamos isso aqui. Quando a nossa mente ela está liberta, quando a nossa mente está liberta, nós verdadeiramente, Deus nos coloca em um outro nível de vida. Deus está chamando você agora para subir de nível. Mas tem uma coisa: só sobe de nível quem decide se aprofundar, quem decide imergir. Um dia eu estava orando a Deus e falando assim: Senhor, eu creio nas tuas promessas na minha vida, mas eu não quero ser conhecida por ser uma mulher emergente. E você sabe o que significa emergente? Emergente é aquele que veio de baixo e sobe. Estamos falando de status. Eu tenho dito para Deus assim: Deus, eu quero ser uma mulher emergente. Quanto mais eu me aprofundo, mais alto Deus vai me levar. Quanto mais eu decidir me diminuir, mais Ele vai crescer. Quanto mais eu optar por render o meu ego por amor a Cristo, mais Ele vai acrescentar. Quanto mais eu decidir perder nessa vida, mais eu vou ganhar em Cristo. Quanto mais eu decidir crucificar a minha carne, mais o meu espírito vai crescer. E mais o diabo vai perder. Na minha vida importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça, apareça, que o nome de Jesus cresça na minha vida. Cada vez mais você precisa desejar de se diminuir na presença dEle, para que o poder dEle superabunde em você. Nós estamos vivendo um tempo, irmãs, que nunca a vulnerabilidade foi tão pregada como agora. É gente que de verdade está tirando os mantos de religiosidade, tirando os casacos que estão escondendo as nossas feridas. É tempo, mulher, de mostrar suas feridas. É tempo de mostrar para Jesus, para aqueles que foram guiados por Jesus, aqueles a quem Deus chamou. Mostre as suas feridas. Homens e mulheres santos certamente conseguirão olhar as suas feridas e não te julgar, mas eles vão te receber em amor e vão tratar as suas feridas. Assim como aquele homem decidiu servir ali aquela pessoa que foi atropelada pelo caminho, que foi roubada, que foi machucada pelos salteadores. Assim como aquele bom samaritano um dia fez isso. Eu quero dizer para você que existe gente na casa do Senhor. Existem os bons samaritanos que Deus levantou na casa dele para te ajudar. Gente que te ama, gente que vai ajudar você a tirar os carrapatos da vida, as feridas da vida, que vai passar remédio nas tuas doenças, na tua enfermidade, que vai derramar cura sobre você. Porque sabe quem são essas pessoas? São pessoas que conhecem o significado de ser curado, de ser liberto. Quem curou e libertou sabe o valor que é uma cura, sabe o que é o valor de uma libertação. Quem tinha demônios no corpo sabe o valor que é ser liberto de um cativeiro. São essas pessoas que Deus levantou nesse tempo, e são essas pessoas que vão conduzir a tua vida daqui por diante. Para de ser guiado por gente de mente cativa, gente que está com jugo opressor sobre tua vida. Eu declaro sobre você agora, mulher, e sei que essa mensagem está indo muito longe, que todo jugo opressor de liderança sobre a tua vida está repreendido agora em nome de Jesus. Deus fez você para ser abençoada por líderes santos e saudáveis. Se aparte de uma liderança opressora. Se aparte de líderes que querem diminuir você. Se aparte de líderes que desonram a tua vida, que só querem retirar de você. Eu não sei porque exatamente estou falando isso, mas eu sei que essa palavra está alcançando você.
Deus está colocando a tua vida agora num novo estágio. Deus está tirando você do lugar de onde você está. E está colocando você no lugar de gente sarada. Gente que ontem tinha ferida, tinha machucado. Mas que conheceu o amor de Cristo através da igreja. Se levanta para ajudar outras pessoas. Deus está te colocando hoje em contato com essas pessoas. Ele está te conduzindo para esse lugar. Tem gente que está te ligando essa semana para produzir cura em você. E você está reticente. Você não está querendo se conectar com essa pessoa. Você está com medo de ser enganado de novo. Eu sei disso. Você está com medo de ser machucada novamente. Você está com medo de confiar a tua vida em novas pessoas. Mas eu quero dizer para você que quando você entrega a tua vida, quando você entrega a tua vida aos cuidados de uma liderança saudável, você não vai cair, porque essas pessoas estão confiadas no Senhor. Elas têm a unção de Cristo. Elas têm a unção do Santo de Israel. Elas têm a unção para ajudar você na caminhada. Então não tenha medo. Deus já está trazendo as pessoas para cuidar de você, para você nunca mais dizer que está sozinha. Tem gente que está aqui hoje nessa live, que está cheio de gente ao redor dele, cheio de gente. Você está cercada de gente, mas não tem ninguém disposto a chorar contigo. Não tem ninguém disposto a jejuar e orar pela tua vida, pela tua família. Mas agora Deus te coloca em um novo lugar. Ele muda a geografia se necessário for para mudar você. Existem ambientes que Deus vai retirar você. Porque Ele olha e fala, aqui não tem mais como dar nada. Porque aqui ninguém vai produzir nada para você, porque o ambiente é tóxico. Essa é a primeira libertação que Ele vai fazer em você. Mudar a geografia. Para você poder receber dessa cura dEle. E quando Ele te traz para um novo lugar, Ele começa a trazer novas pessoas, um novo povo, gente com mente liberta. Eu tenho que encerrar, mas eu não posso encerrar sem antes dizer isso para você. Eu tenho sido muito tocada pela história de Moisés. Historiadores vão dizer o seguinte, que não tinha como uma pessoa escravizada dentro do Egito se levantar lá no meio para ser libertadora deles. Aí eu paro para pensar, por quê? Aqueles escravos estavam totalmente com a mente lesionada, com as crenças lesionadas, por causa da escravidão. A escravidão faz isso com a gente. O jugo opressor de Faraó estava sobre eles. Eles não tinham como pensar em coisas maiores. Eles tinham uma esperança de redenção. Mas a mente dele estava cativa por causa da escravidão, do jugo pesado. O que Deus fez? Ele pega alguém que é dele, do povo dele. Tira do seio da família, que o amava. E amava tanto que quis abrir mão dele para que ele não morresse. Começa a traçar um plano perfeito. Moisés então retirado da sua casa. É jogado no rio Nilo. E Deus, naquele momento em que os judeus meninos estavam sendo mortos, uma criança foi retirada do meio da escravidão para ser salva. Aí você para e pensa assim, Deus só amava Moisés? Claro que não. Ele amava todo o povo dele. Mas Deus entendeu que uma mente cativa não tinha como produzir liberdade para ninguém. Libertação para ninguém. Então, Moisés é retirado dali pela princesa de Faraó. Criado no Egito. Educado. Poliglota. Ele aprendeu tudo. Aprendeu de muitas ciências. Foi encorajado. Foi empoderado. Se levantou ali como um verdadeiro príncipe. Criado pelo próprio Faraó. Alguém mau? Sim, verdade. Mas alguém preparado. Ele foi instruído por gente que tinha mente grande. Gente que não tinha mente cativa. É só você olhar a construção das pirâmides. É gente que tinha mente grande. É assim que Deus vai fazer. Ele vai retirar você do meio dos cativos. Vai forjar você à parte. E aí depois,
traz você de volta. Agora vai lá, seja um libertador também. Eu creio que nesse momento Deus levanta aqui mulheres que serão como Joquebede, mulheres que vão gerar libertadores. Libertadores de nações. Eu profetizo que nós estamos diante de Joquebede. Começa a dizer aí no chat: eu sou como Joquebede. Eu sou libertadora, eu vou gerar libertadores. Se você é grávida, põe a mão na sua barriga: eu vou gerar um libertador. Se você quer engravidar, começa a declarar assim: eu vou gerar libertadores. Se você é uma mulher de mente cativa, veja agora o que Ele está fazendo. Ele está forjando em você um coração de Joquebede. Alguém que vai ser disposta a entregar aquilo que ela tem de mais precioso, mas por amor a Deus, por querer salvar essa vida, ela vai entregar, mas ela sabe que ela vai ter de volta o seu, mas ela vai ter mais do que aquilo que ela entregou. Joquebede entregou o filho. O que ela recebeu em troca? A libertação de todo um povo, de toda uma nação. Você está vendo o tamanho daquilo que Deus vai fazer com você, mulher? Você vai entregar isso, Ele vai te dar isso. É assim que Deus faz. A matemática de Deus não casa com a tua. Não tenta fazer essa conta. Não vai dar certo. Eu sei de uma coisa, eu sei de um Deus que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. É assim que Deus faz. É assim que vai ser contigo, minha irmã. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu oro para que essa unção de libertação tome a tua vida agora. E você de verdade comece a andar na vida como uma mulher que tem a mente liberta. Como uma libertadora de vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu espero você com fervor, com alegria no nosso culto. Na próxima semana, todo sábado às 10 da manhã. Até a próxima semana. Deus te abençoe, mulher de atitude. Tchau, tchau.